aventureiros deste Brasil, sejam muito bem-vindos ao meu canal Passaporte Prosa. Hoje eu estou aqui muito feliz, porque sempre foi um sonho para mim poder abrir um canal e falar sobre o que eu gosto, que é viagem. E se você, assim como eu, adora estar com o pé na estrada, conhecer novas culturas, conhecer pessoas, histórias, mas quer saber o que ninguém te conta, você veio ao lugar certo, porque aqui nós vamos falar tudo que eu não encontrei antes de viajar e eu gostaria de ter encontrado. Lembrando, gente, que esse vídeo e esse canal como um todo, ele é dedicado para você que é afegão médio, porque se você é rico, herdeiro e tem muita grana para pagar um all inclusive, um resort 5 estrelas ou um hotel 5 estrelas, vai voar de primeira classe, pode chispar daqui, porque aqui é para quem é viajante como eu, que paga às vezes até em 2 vezes, procura os melhores preços, que garimpa. Aqui é o lugar desse tipo de gente, tá? Então eu já vou falar assim mesmo, porque nós vamos começar falando de uma coisa muito importante, que é a moeda local e esse bonitinho aqui, ó. Não sei se vocês conhecem, tá vendo? Aqui, ó, Nômade. Tá? E o que não te contam sobre esse bonitinho aqui, ó, é o quê? Para você conseguir o cartão físico, sem custo nenhum, você tem que converter no mínimo $1.000 nos últimos 6 meses, tem que ter essa movimentação. E aí sim você é liberado para passar para o nível 2 e conseguir o cartão gratuitamente. Ou você pode também pagar $20 de taxa para o envio para o Brasil. Não é aconselhável você ficar somente com o cartão virtual, porque além de não conseguir sacar em dinheiro, não consegue sacar, tá? Em dinheiro, nem no caixa eletrônico, nem em casas de câmbio, somente com o cartão virtual. Você vai precisar do cartão físico, tá? Então, não é aconselhável você viajar somente com o cartão virtual, ok? Anotem essa dica aí, gente. E agora nós chegamos na melhor parte do vídeo, que é o início da viagem. Ao comprar os pacotes da Decolar ou de qualquer outra agência de viagem sem observar bem o trecho, tá? Então, assim, nós compramos um pacote da Decolar, que o trecho ele foi muito longo, que foram 3 voos diferentes para chegar em San Andrés, que foi o primeiro destino. Então, nós saímos de São Paulo até Lima, no Peru, em torno de 4 a 5 horas mais ou menos. Depois de Lima a Cartagena. Em Cartagena, paramos para fazer o check-in no hotel que ficaríamos em Cartagena e depois pegar outro voo para San Andrés. Cansados. Estamos cansados, né, amor? Agora embarcando para finalmente Cartagena. E depois ainda tem mais um, San Andrés. Chegamos na ilha de San Andrés. Gente, a ilha ela é muito pequena, tá? Ela é em formato de cavalo marinho, é muito lindo, inclusive, o formato da ilha. E quando você chega no aeroporto, já tomem cuidado, porque você vai ser cercado de taxistas e pessoas que querem te levar e prestar serviço e tudo mais. Tomem cuidado, por quê? Nós chegamos no aeroporto, o nosso hotel, nossa pousada, ela ficava a 3 quarteirões do hotel. E nós somos cercados de uns 3 ou 4 motoristas de táxi, mais ou menos, que queriam fazer o percurso para nós por 25 mil pesos, tá? Que equivale aí mais ou menos próximo dos R$30, sendo que eram 3 quarteirões, tá? Eu já tinha pesquisado isso antes de ir e eu sabia que dava para ir a pé. Então, eu falei, Bruno, vamos chegar lá, vamos pegar e vamos a pé, né? E assim nós fizemos, mas foi difícil se livrar dos taxistas, tá? Eles pressionam muito. Inclusive, isso é um assunto bem delicado que eu vou deixar para falar um pouquinho mais pra frente, que é a pressão que fazem para nos vender coisas e nos fazer alugar e prestar serviço. Então, assim, você tem que ser um pouco mais fecha a cara e sai andando mesmo. Gente, e uma dica muito importante é o seguinte, nós vamos de Cartagena para San Andrés pela empresa Wingo. E para você entrar em San Andrés, é necessário que você pague uma taxa, tá? Chama Tarjeta de Turismo, é esse papelzinho aqui. Você vai fazer, no momento do check-in, lá no aeroporto de Cartagena, você consegue fazer
a compra dessa targueta. No site, eu vi que você consegue também. Eu vi que pode custar no site em torno de 104 mil pesos colombianos. Porém, no aeroporto nos cobraram 284 mil pesos para 2 pessoas, tá? Então, foi isso que eu paguei para poder entrar em San Andrés, tá? Pela targueta de turismo. É importante, sem isso você não entra, tá? E você tem que guardar esse papel, guarda esse papelzinho, porque para sair você precisa apresentar ele, tá? Então, para sair da ilha você precisa apresentar e para entrar você precisa comprar ele antes de entrar, tá? Esteja atento aí antes de você ir a essas informações. Chegamos na pousada. A pousada que nós ficamos chama Pousada Maripucci. É uma pousada super charmosa, fica no local estratégico, próximo da praia e também próximo do centrinho ali e a 3 quarteirões do aeroporto. Eu paguei R$520 mais ou menos para 2 noites nessa pousada, tá? O local que eu escolhi da pousada foi uma cabaninha meio na árvore, super romântico. A dona da pousada nos recebeu com tanto carinho, ela chama Olga, nos tratou como filhos, assim. Nos deu dicas do que fazer lá, de primeira mão, o que poderia fazer em 2 dias, né? Porque nosso tempo era muito curto. Então, nós chegamos lá, já fomos direto alugar uma motinha elétrica e fazer o passeio da volta na ilha. A ilha, ela é em formato de cavalo marinho. Muito lindo, por sinal. E essa volta na ilha, gente, é um passeio que vocês precisam fazer. Chegou lá, já vai direto fazer esse passeio. É um passeio que você faz com total independência. Você pode alugar o carrinho de golfe, ou você pode alugar as mulas também, que são aqueles carrinhos com um pouco mais de potência, né? Tipo um carrinho tratorado, assim. Eu vou colocar foto aqui pra vocês verem. Ou a motinha elétrica. A motinha elétrica, gente, é o mais, sim, a moto elétrica ou a moto a gasolina automática. Você aluga lá por 90 mil pesos, mais ou menos, para o dia todo. E você fica total independente, você pode ir a qualquer lugar com ela. Então, impressões gerais sobre San Andrés, tá? Amei a ilha, achei as pessoas muito simpáticas, muito acolhedoras. Os preços, as refeições variaram em torno de 140 mil pesos a 200 mil pesos do casal, comendo em restaurante, pratos bons, tá? Nós comemos risoto, nós comemos peixe. E aí, se você quiser também gastar menos, tem Subway, tem fast food, tem opções para você poder gastar um pouco menos também, tá? Os preços estão um pouco inflacionados, mas eu acho que é normal, né? Porque o país ele não tem uma economia muito boa, então os preços eles são bem inflacionados, assim, em relação ao que nós estamos acostumados. Por exemplo, nós pagamos 40 mil pesos em cada cadeira para passar o dia na praia. Então, ficou aí 80 mil pesos para passar com 2 cadeiras. E aí, depois nós alugamos ainda uma caixinha de JBL para poder ouvir nossa música e pagamos mais 50 mil pesos pela caixinha. Então, assim, eu acho que, sei lá, vai de cada um aí o que quer gastar, mas dá para economizar nessas coisas meio fúteis. Assim, você pode levar também a sua saída de praia, estender lá e passar o dia sentado na areia. E também tem banquinhos gratuitos na parte da orla, assim, é bem legal, tá, gente? É turístico o ano todo, então sempre vai estar cheio de gente, isso é normal, tá? Tava cheio de gente, é fora de temporada, o mês de junho, e mesmo assim tava cheio de gente. Tivemos o azar de chover muito no segundo dia, então nós não conseguimos fazer o passeio de Parasaio, que era o que eu mais queria fazer, e nem o passeio nas Ilhas de Johnny Cay, que era o que eu mais queria fazer também. Então, vou voltar, né, gente? Vou ter que fazer o sacrifício de voltar, né? Mais 12 parcelas aí para pagar pela frente. Mas, brincadeiras à parte, eu quero muito voltar, quero fazer esses passeios. E a ilha é fantástica, gente, não tenho nada que falar. Assim, tirando essa parte aí dos taxistas que meio que pressionaram a gente a querer fechar, mas não tenho nada pra falar. E vamos agora voltar para Cartagena. Oh, meu Deus! Será que eu tenho coisa boa pra falar de Cartagena, gente? Vamos ver. Voltamos para Cartagena. Gente, se me perguntassem, você voltaria para Cartagena, Camila? Não, não voltaria. Assim, as impressões que eu tive é de que nós éramos peixe em um aquário e que tinha muitos pescadores ali querendo a todo custo nos pescar. Mas, o que eu gostei, vou falar os pontos positivos
primeiro, depois eu falo um pouco sobre o que eu não gostei, tá? Então, vamos lá, ponto positivo. A cidade, ela tem lá o centro histórico, né? A cidade, ela é cheia, ela é rica, é muito rica em cultura. Então, para qualquer lado que você olha, lá perto do centro histórico, ou em Getsemane, ou no Castelo de São Felipe, você vai sentir a história viva em você. Quem gosta muito de tour cultural, como eu, vai ficar impressionado com tudo que tem lá, assim, cores muito viva, a cultura ela tá impregnada, assim, nos mínimos detalhes de cada coisa no centro histórico, Getsemane e no castelo, nos museus, enfim. Então, assim, a cidade também oferece alguns tours gratuitos, onde você vai até um ponto de encontro, você encontra com um grupo, e esse grupo é guiado por uma guia local que disponibiliza do seu tempo para poder levar o conhecimento pra gente. Então, assim, nós fizemos o tour para o Castelo de São Felipe pela Free Tour, que é um site de Cartagena, e disponibilizou uma guia e nos levou até o Castelo de São Felipe e falou toda a história, assim, do castelo, porque foi construído. Foi muito legal, gente, é muito bacana, não foi, depois no final, aí se você quiser dar uma gorjeta, um tip, enfim, fica a seu critério, mas ela não fica te pressionando, não ficou pressionando nós a dar nada. Mas a gente deu uma gorjeta pra ela, porque ela dedicou tempo, ela foi super carinhosa, foi super dedicada, e fez um tour super legal com a gente. Então, o primeiro dia foi ok, foi super bacana, fizemos amizades, conhecemos ali Getsemane, enfim. Segundo dia, nós resolvemos fazer um passeio pago, né? Então, nós procuramos uma empresa de turismo que ficava próximo do nosso hotel e fechamos um passeio pago pra praia de Playa Tranquila, tá? Essa praia, ela fica na mesma faixa de areia da Praia Branca, né? E só porém a gente chega de barco porque ela é um pouco distante, então você pega um barquinho ali e eles te levam até a Praia Tranquila. Esse passeio ele foi muito legal. Tivemos um guia que foi sensacional, o Ricardo. Ele falou tudo, assim, desde que cheguem lá, perguntem o preço, fiquem sempre perto de mim, eu vou guiar vocês. Enquanto vocês estiverem nadando, eu vou cuidar das coisas de vocês. No passeio, nós pagamos 130 mil pesos por pessoa. E nesse valor estava incluso o quê? O transporte, o guia, né? A espreguiçadeira, que era uma caminha assim, vou colocar a foto aqui para vocês verem. E o almoço, tá? E enquanto a gente tava lá nadando, fazendo nossas coisas, o guia cuidava das nossas coisas, né? Eles ficavam lá vigiando e tal, mas assim, é uma praia muito tranquila. Chegamos lá, conseguimos curtir o dia todo, foi maravilhoso. Nós pagamos 10 mil pesos em cada cerveja, lata. Nós somos cervejeiros, né? Então a gente gosta de tomar uma cervejinha bem geladinha em praia, curtir, ficar tranquilo. E nesse dia nós gastamos em torno de 200 mil pesos aí, incluindo tudo, assim. O Bruno também pediu nesse dia um peixe empanado de entrada. A gente não sabia, mas eles não costumam fazer porções em filezinho, pelo menos nesse lugar que a gente tava não tinha. Aí até nós surpreendemos, porque nós pedimos empanado e o peixe pequeno, veio um peixão assim enorme, empanado inteiro. E aí você que se vire com os espinhos, minha filha, o problema é seu, se eu não conseguir tirar espinho, não coma. Enfim. E aí nós gastamos em torno de 200 mil pesos em tudo. Como nós tivemos uma experiência bem legal nesse primeiro dia, nós resolvemos fechar o passeio do segundo dia também por essa mesma agência. E nós decidimos ir para a Praia Branca, ficar na praia que é ao lado, né, um pouco distante, mas ao lado, que é a primeira praia que você chega quando você vai nas Ilhas Barú, tá? Elas ficam todas nas Ilhas Barú ali. E aí, quando nós chegamos lá, o que aconteceu, gente? Vamos lá. Quando eu cheguei para comprar o pacote do domingo, quem me vendeu já foi uma outra pessoa, foi um homem. E ele falou o seguinte: é a mesma coisa do que eu passeio para Praia Tranquila, a única diferença é que o valor ele é um pouco menor porque não tem transporte de barco, enfim. Mas é a mesma coisa. Na nossa cabeça, assim, ele nos induziu ao erro. Por quê? Nós não perguntamos se estava incluso o almoço ou a espreguiçadeira.
né? A única coisa que foi nos dito durante o trajeto é que o almoço estaria incluso no pacote que nós fechamos. Então, nós deduzimos o quê? É igual ao primeiro passeio. Ok, beleza. Chegamos lá na Praia Branca, ele nos direcionou para as cadeiras espreguiçadeiras, igualzinho no sábado, tá, gente? Só que era uma outra pessoa, era uma guia mulher, no caso. A Andreina, ela chama. E aí, ela nos direcionou essas cadeiras espreguiçadeiras, falou, ó, essa daqui é a sua cadeira, aqui tem um baú e tem um cadeado para você guardar suas coisas na hora que vocês forem lá para a Ilha dos Rosários. Porque nesse passeio, estava incluso a ida até a Ilha dos Rosários, que é onde tem um aquário, né? Então, nós íamos fazer o passeio do aquário também nesse mesmo dia. Ok, chegamos lá, nos direcionamos, mais uma vez, direcionou nós até as cadeiras espreguiçadeiras, nos deu um cadeado para que guardasse nossas coisas dentro daquela caixa baú. Beleza. Fomos para o passeio das Ilhas dos Rosários. Beleza. Fomos guardando nossas coisas, trancamos e fomos. Quando nós voltamos, que depois de 1h30 mais ou menos, ficamos lá curtindo o dia, tal, e tomamos mais algumas latas de cerveja. No total foram 8 latas do dia todo, 4 o Bruno, 4 eu. E somente isso, mais nada. Quando me vem a conta, quanto, minha gente? Eu tenho até um piripaque quando eu lembro disso. Foi 480 mil pesos. Tá bom pra vocês? Eu olhei pro rapaz incrédula, porque eu nem tinha todo esse dinheiro. Juntou o que eu tinha, mais o que o Bruno tinha, e conseguimos pagar. Mas eu fiquei incrédula. Falei, da onde que tá vindo essa conta, gente? O que nós consumimos aqui pra gastar isso? Aí ele veio lá descrito. Cada cadeira espreguiçadeira custava 70 mil pesos, tá? O cadeado que ele nos forneceu, 40 mil pesos. Cada cerveja que nós tomamos, 30 mil pesos. E aí, gente, eu fiquei incrédula, porque assim, isso claramente foi um exacerbado da nossa ingenuidade, mas na minha cabeça ia ser igual no dia anterior, era a mesma agência, entendeu? Qualquer coisa diferente que seria cobrado, eles deveriam ter nos avisado antes. Ele deveria ter explicado corretamente que aquele passeio era diferente do passeio do sábado. E que não tava incluso cadeira espreguiçadeira e nem cadeado. Gente, eu nem ia querer isso, se eles falassem que ia custar esse tanto. Ficamos frustrados, tristes, nos sentindo enganados. E assim, não tinha o que fazer, gente. Ou você pagava, ou você poderia ser assaltado, você poderia ser talvez hostilizado. Deu pra perceber que aquele lugar ali da Praia Branca, os nativos, eles não gostam muito de turista, tá? Eles dependem do turismo, eles vivem do dinheiro do turista, mas eles não gostam da visita dos turistas, da presença dos turistas lá. Eles só querem o dinheiro, tá? Quando nós estávamos saindo, nós ouvimos de um local que estava com uma moto atrás de nós, buzinando sem parar para sair da frente. Tinha muita gente subindo, porque mas a hora que começa a dar ali umas 4 horas, começa o pessoal sair da praia para voltar para os ônibus, e é um movimento muito grande, né? Acaba travando ali o espacinho para subir, que é uma estradinha de terra, mais ou menos. O cara queria passar com a moto e começou a xingar todo mundo e buzinar sem parar. E no final ele olhou para nós e falou: turista tem que morrer, os turistas têm que morrer. E nós ficamos até assustados com isso, né? Então, assim, aquele lugar eu não volto nunca mais na minha vida, gente. Não aconselho vocês a voltar. Se vocês quiserem ir para conhecer, podem até ir, mas assim, vão já sabendo que vocês podem ser enganados a qualquer momento, com qualquer coisa que você distraiu ali, você tá sendo enganado. Outra coisa, já que a gente começou já a falar dos pontos ruins, vamos falar então sobre os ambulantes. Gente, você não consegue andar 2 metros sem alguém te puxar e te querer te vender algum serviço ou alguma coisa. Gente, seguinte, chegamos aqui em Praia Tranquila e escolhemos esse lugar justamente porque a moça da agência falou que era o lugar mais tranquilo em questão dos ambulantes, porque desde quando nós chegamos aqui em Cartagena, nós estamos sofrendo muito com essa questão do assédio dos ambulantes. E assim, eu e o Bruno, a gente já viajou bastante, a gente sempre trata todo mundo muito bem.
E aqui não ia ser diferente, porém, nós nos surpreendemos, porque se você olhar pra eles, eles já acham que você vai comprar e aí eles começam e, enfim. Tem até lá na cidade de Cartagena, eu vou chegar a mostrar pra vocês, umas pessoas que ficam fazendo um rap. E aí, se você parar pra escutar o rap deles, no final eles vão te cobrar. Então, assim, é complicado. Aqui em Praia Tranquila, da hora que nós chegamos até agora, nós não conseguimos curtir nada, porque os ambulantes não deixa simplesmente a gente ficar tranquilo, relaxando, não tem como. Tive que comprar porque um ambulante ficou aqui em volta da hora que nós chegamos e não saía de perto. E ele foi hiper simpático, um amor de pessoa, não tenho nada pra falar assim de mal, de ruim dele. Ele entendeu a nossa situação, eu expliquei pra ele que nós não estávamos gostando disso. E no final eu acabei comprando, então assim, eles são muito bons, eles tinham que dar curso de como vender as coisas desse jeito, tá? Então eu acabei comprando as pulseirinhas, ó, estão aqui. Não conseguimos parar um minuto. Essas pulseirinhas aqui, eu comprei no sábado. Por quê? Nós chegamos lá na Praia Tranquila, que dizem que era tranquila. E era mesmo, tá? Tinha, assim, bastante ambulante, mas eles não ficavam perturbando tanto quanto na Praia Branca. E esse rapaz, desde a hora que nós chegamos, ele ficou lá conversando com a gente. Só que em nenhum momento ele quis vender. Mas ele ficou lá em volta e não saía de perto, quase que o dia todo. No final do dia, eu chamei ele. Falei, moço, vem cá, deixa eu comprar uma pulseirinha sua pra ver. Na minha cabeça, isso daqui custava, sei lá, uns 20 reais. Eu não tenho ideia de quanto custa, né, gente, essas coisas. E quando ele foi falar o preço pra nós, nós compramos por 150 mil pesos, 3 pulseiras, tá? É pedra de verdade, gente, ele testou lá, sei lá também, né? Talvez a gente possa ter sido enganado, mas 150 mil pesos. Então, cuidado com esses negócios, você acha que é baratinho, na hora que você vai pagar é caro, tá? Então, cuidado. Nem comprem, gente. Ai, gente, olha, eu sei que eles vivem disso, tudo, mas a gente se sente enganado, sabe? É ruim, não é legal esse tipo de coisa. E lá na cidade mesmo, no centro histórico, em qualquer lugar, você não consegue andar 2 passos sem alguém te puxar, querer vender alguma coisa, algum serviço. No, gracias. Já compramos já. Olha lá, gente, ó. 2 segundos que eu saí de perto. Olha lá. Já tem ambulante lá em cima, cara. É insuportável. É horrível. Você não tem paz. Você não tem um minuto de paz lá. Os ambulantes e prestadores de serviço para o turismo, eles querem o tempo todo tirar dinheiro de você de alguma forma. Existem até um pessoal que anda em bando, que eles chegam perto de você e começa a cantar um rap ali, com as suas características. E se você não fechar a cara e falar com firmeza que você não quer aquilo, que você não quer que eles façam essa apresentação para você, eles vão fazer sem você pedir e vão te cobrar no final e vão te pressionar a pagar. Isso, graças a Deus, nós não passamos por esse momento. A gente teve vários momentos em que eles chegavam perto, eu já imediatamente falava que não queria, que eu fechava a cara e saía andando mesmo. E os vendedores ambulantes de pulseirinha, passeio de charrete, charrete passando na sua frente o tempo todo e eles te chamando, tipo... Gente, olha, é cansativo até de contar, porque você não consegue andar tranquilo lá. Vou colocar uns vídeos aqui pra mostrar, mas assim, é chato. Essa parte é bem chata, é bem irritante. Bom, agora estamos a caminhar pelas ruas da cidade amuralhada. É muito charmoso, muito. E chega a ser encantador, assim, as ruazinhas, o estilo, assim, bem... É uma cidade tombada, né? Então eles preservaram muito bem, assim, a arquitetura. Muito legal. Mas tombamos no mesmo problema da praia, que é o assédio dos ambulantes, das pessoas que fazem passeio, a E é o tempo todo eles chamando a atenção e tentando falar com você e a gente não consegue relaxar, assim, a gente não consegue apreciar o lugar. Porque é o tempo inteiro alguém cutucando você e querendo oferecer alguma coisa, querendo que você gaste, compre alguma coisa, assim. Então essa parte eu não achei legal, não. Mas é muito lindo. No geral.
Ai, quer ir pra passear? Meu, mas seja chato com esse pessoal. Porque eles só querem tirar dinheiro, não querem mais nada, entendeu? Então, assim, em questão de segurança, eu não me senti tão insegura. Até porque, assim, eu tava com o Bruno, a gente tava sempre em lugares muito movimentados, a gente procurou não andar em ruas muito desertas, né? Em ruas que não tinha muito movimento, sempre tava andando em lugares que tava bem movimentado. À noite, lá na cidade amuralhada, é muito legal, fica colorida, à noite fica tudo muito iluminado, a música, ela é uma salsa, é todo lugar que você entra, tá tocando uma salsa, assim, é bem legal, animado. Gente, uma coisa muito importante também para falar aqui para vocês se vocês pretendem ir para Cartagena ou para Colômbia em geral, é muito importante que vocês aprendam a língua, tá? Eu não falo castelhano, sei poucas coisas. O Bruno, ele sabe bem mais que eu, tanto que muitas coisas ele que conversava, porque eles falam um castelhano muito arrastado, muito enrolado e rápido. E ninguém se importa se você entendeu ou não, tá? Eu tô falando isso porque, assim, você vai no restaurante lá pra comer, se você não entendeu e pediu pra repetir, pediu pra pessoa repetir, eles ficam bravos, tá? É real isso. Tanto que nós tivemos situações, tô falando experiência que eu vivi, eu e o Bruno, tá? Nós vivemos essa experiência, então eu tô falando que nós vivemos. Nós fomos em restaurante onde nós tivemos que pedir pra pessoa repetir devagar, falar mais devagar pra gente poder entender, e a pessoa não repetiu, e ainda ficou brava porque nós não tínhamos entendido. Nós levantamos e saímos daquele restaurante. No aeroporto também, ninguém fala português, tudo bem, gente, castelhano é uma língua mais tradicionalmente falada, né, em vários países, enfim. Mas ninguém se esforça lá. Lá eu vejo que quem atende o turista lá, eles não se esforçam para que você se sinta bem atendido. Eles só querem saber o que você vai querer, paga e come e vai embora. Tchau. Entendeu? Não tem esse negócio de, acolhedor, que não sei o quê, que a gente vai em restaurante aqui no Brasil, nós viajamos para Minas, para Capitólio, para o Rio. No Rio, principalmente, eu vejo garçons ou pessoas que trabalham com atendimento ao público se esforçando ao máximo para falar a língua dos estrangeiros que vêm para o Brasil. E a gente vê o pessoal querendo dar um atendimento legal. E lá, eu não vejo essa reciprocidade, não vejo lá o atendente, por exemplo, da imigração, falar em português ou tentar falar mais pausadamente para que nós possamos entendermos. Não, é rápido, entendeu, não entendeu, tchau e bem-se, vai embora logo. É isso, o meu sentimento foi esse. Se você viajou e você teve uma outra experiência, conta aqui nos comentários para nós, porque essa é a experiência que nós vivemos, eu e o Bruno, e assim, infelizmente, gente, então Cartagena tá fora da minha lista de retorno. Foi legal conhecer? Conhecemos, foi bacana, partes, né, partes bacanas, mas essa parte dos ambulantes, do atendimento e da parte dos golpes, gente, a agência de turismo que nós fechamos passeio, ela era agência de turismo, sorveteria e um salão de festa infantil, tudo no mesmo lugar. Vou colocar foto aqui do lugar para vocês. Mas não é muito diferente de tudo que tem lá, porque é um país pior que o Brasil em termos de economia. Então, muita coisa que você vê lá, você até entende. A inflação, o estilo de vida de muitas pessoas, os ônibus, todos caindo nos pedaços, o trânsito caótico. É um trânsito caótico, gente. Eles usam a buzina lá até pra tudo. É buzina até de buzina. Você acorda às 6 horas da manhã com a buzina, tá? Bi, 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 sabe? Na sua orelha. É assim, gente. É assim, eu tô falando a verdade. A real experiência de Cartagena, tá? Foi assim com a gente. Mas, se você tem curiosidade de conhecer, vai sabendo dessas dicas para você não passar esses perrengues, tá? Porque eu gostaria muito de saber disso tudo antes. Muita coisa a gente viu em alguns canais, aí, alguns vlogs de viagem, mas certas coisas não falam,
tá? Não falam, muito assim, em relação à língua mesmo, não vi ninguém falando que era bom a gente dar uma boa pesquisada, aprender as palavras-chave, tanto de comida, dar uma estudada nos cardápios, nomes de pratos, de comida que vocês gostam de comer, para chegar lá e já ficar mais fácil a comunicação. E aí você vai ter uma boa viagem, tá? Agora, se for que nem a gente, assim, na cara e na coragem, sem saber muito, achando que o pessoal de lá é legal, é bacana, vai tratar a gente bem igual aqui. Infelizmente não foi. Então, outra coisa importante, última. Para entrar em Cartagena, você tem que preencher o formulário Cheque Mig Colômbia, tá? Esse formulário você pode preencher ele online, depois que você já tá com essas passagens compradas. E é muito fácil também, você preenche no Brasil, leva impresso e aí você passa pela imigração mais rápido lá, tá? E com o passaporte é bem mais rápido, com o RG você também entra no país, tá? Não nos pediram o comprovação de febre amarela, da vacina da febre amarela, nós tomamos, né? A gente estava com o comprovante, porém não nos pediram em nenhum aeroporto, então acredito que não esteja sendo obrigatório mais. Mas esse cheque MIG e mais documento de identidade, isso foi obrigatório em todos os aeroportos. Cartagena é uma cidade turística. A energia ela é vibrante. Porém, tomem cuidado com essas pegadinhas disfarçadas de turismo, golpes turísticos. Tomem muito cuidado. E golpes disfarçados de simpatia. Também tomem cuidado. Esse canal é para quem quer viajar com consciência, com estilo, autenticidade. Aqui você vai encontrar roteiros incríveis, mas também a realidade por trás de fotos perfeitas. Agora, gente, se inscrevam, deixem seu like nesse vídeo, comentem à vontade, contem as suas experiências. Viajar é liberdade e informação também. Vem comigo viver nesse mundo sem filtro. Um beijo, até o próximo vídeo, gente. Welcome to Colombia. Yeah, 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 yeah.